Fala galera, começando agora mais um episódio de Bebedores em Série. E pro episódio de hoje a gente trouxe a Boêmia Bela Rosa com adição de pimenta rosa e a gente vai falar de Masters of Sex com adição de... Bom, a série Masters of Sex é uma série dramática do canal Showtime baseada numa história real do Dr. William Masters e da Virginia Johnson, que era a secretária dele, e eles foram pioneiros no estudo da sexualidade humana. E isso se passando no final da década de 50, comecinho da década de 60, num período que não se estudava, não se falava isso, não era uma conversa das pessoas, muito menos estudar. A ciência não ia para esse lado. Atualmente ela está na 3ª temporada. Aí vocês perguntam, nós trouxemos a série só por causa do... Não, muito pelo contrário. A gente acha que é um dos melhores dramas no ar atualmente. A melhor coisa de Masters of Sex talvez é que não é uma série só sobre ciência, só sobre médicos estudando, nem que seja uma coisa legal como sexo, mas não, é uma série sobre personagens, sobre relacionamentos e todo esse desenvolvimento que a série traz na primeira, na segunda temporada, mostra que além de estudar é uma coisa que era um tabu, ainda hoje é um tabu, mas naquela época era um tabu absurdo, mostrava como aquilo afetava a vida dos dois. Outra coisa legal que a série traz é o poder das mulheres, né? Que ela traz mulheres fortes, trabalhadoras, que naquela época as mulheres eram extremamente recatadas, não falavam de sexo, mal faziam sexo, né? Partia sempre do marido. Então, e a série traz isso, principalmente com a protagonista, com a Lisa Kaplan, que faz... Lizzie Kaplan. Lizzie Kaplan. Que faz a Virginia Woolf. Não, Virginia Johnson. Caralho, eu preciso ler um livro da Virginia Woolf, gente. Que ela é extremamente pra frente do tempo dela. Muito. Ela gosta de fazer sexo. Ela gosta de fazer sexo, gente. Ela gosta realmente da fruta e ela se mostra uma mulher super pra frente. Eu acho que tanto para os homens que procuram uma série com algumas ceninhas picantes, quanto para as mulheres que procuram se identificar com uma protagonista bacana, é uma série que vocês devem assistir. E em contrapartida, o segundo protagonista também é muito interessante, porque ele é um gênio, um cientista genial, só que ele começa a abordar um tema que para todos era uma coisa estúpida, que era o sexo. E ele começa a abordar o tema como o sexo é algo natural, então é algo que tem que ser estudado. Então a gente escolheu a Boêmia Bela Rosa com adição de pimenta rosa, justamente para dar essa entradinha de apimentado com uma série um pouco mais picante que você gostaria ou não de ver com seus pais. Não recomendamos. Então, enquanto eu vou abrindo a cerveja aqui, fala o que você acha mais legal. Beleza. Masters of Sex. Tranquilo. Para dar uma instigada em vocês, acho que do porquê assistir, ela é uma série muito caprichada, não só tecnicamente, mas o roteiro dela é sensacional, é muito bem pensado. E a direção de arte, figurino, como se trata do final dos anos 50, é uma coisa muito certinha, bonitinho, a imagem é muito convidativa para assistir, é muito bacana. E ela trata principalmente de temas que até hoje é meio tabu, né? Fala sobre homossexualidade, masturbação, a própria libido feminina, então é uma coisa que até hoje é difícil de você colocar numa roda de amigos o assunto e não ficar alguém envergonhado de falar. E isso eles falavam, já começaram a estudar no final dos anos 50, então isso eu acho que é o ponto alto da série. Então, eu virei a cerveja assim como vocês viram, porque essas cervejas que tem muita sedimentação embaixo, a gente costuma virar quando vai usar um copo que não preenche a garrafa inteira, tá? Então, a gente trouxe o copo da Hoegaarden, que é o copo correto para uma Witbier, que a gente já vai explicar, só que a gente vai tomar aqui na nossa tacinha. Serve a tua aí, vai. Bom, a Boêmia, seguindo nessa linha de cervejas com ingredientes inusitados ou diferentes do que se costuma usar, eles lançaram 3 rótulos, sendo que um deles é essa, a Bela Rosa, e eles colocam até aqui no rótulo estilos consagrados com toque de cultura brasileira. É bem bacana, porque nessa eles usam pimenta, algo bem comum aqui pra gente, no caso a pimenta rosa, que ela é muito mais uma pimenta aromática do que de sabor. Ela não é picante. Ela não é picante, ela é justamente isso, uma pimenta aromática, né? Bom, essa cerveja é do estilo Witbier, que é um estilo belga extremamente consagrado já, né? Pra vocês entenderem um pouco o estilo belga, é uma receita de 400 anos atrás, ele, por volta de 1950, ele quase parou de ser produzido.
Até que essa cervejaria aqui, famosíssima por esse estilo, a Hoegaarden, voltou com ele nessa época e hoje ele está destruindo aí várias micro cervejarias fazendo estilo e as próprias cervejarias de massa. Virou um estilo bem comum de se fazer hoje em dia, fora da Bélgica, né? Foi pro mundo todo. Isso aí. Nesse aqui tem adição mesmo, tá, gente? Isso aqui não é só essências, não é só uma característica. Uma sensação, uma característica. Tem adição de laranja, limão, coentro e eles colocam aroma de pimenta rosa. Deve ter alguma coisa, não sei se tem a própria ou é só... talvez alguma preparação que eles façam antes para extrair a essência e colocar depois na receita. Essa cerveja, antes de ser produzida em larga escala, engarrafada e tudo, ela participou do Mundial da Cerveja lá da França, que eu não vou falar francês aqui porque não vem ao caso, e em 2014, ano passado, e ela levou a medalha de prata. Bacana. Naquela época já não teve como experimentar, porque foi produzida praticamente para o Mundial, mas ela foi muito bem avaliada, assim, tanto ganhou a medalha, obviamente. E agora a gente trouxe para vocês engarrafada dessa nova linha de 3 rótulos da Bohemia. Então vamos lá. Bora. A espuma não está muito persistente, o que deveria ser. Exatamente. Ficou a desejar isso, mas... ela ficou uma espuminha rala, logo que serviu... Sumiu. E sumiu já. Sumiu. Já não tem mais nada. A parte de manter o aroma da cerveja é muito pequena. Narizão? Bora. Nossa. O coentro já vem de cara também. Muito coentro, muita laranja. Muito mais do que as outras Witbiers. Né? Ele chama muita atenção pra... Lembra Schweppes. Cara, é verdade. Lembra Schweppes Citrus, cara. Nossa. Não é uma característica de se lembrar, não. É meio esquisito. É porque o aroma é muito doce, né? Não lembra a cerveja, passa bem longe. As Witbiers costumam lembrar um pouco mais. A Witbier não costuma ser muito amarga, tanto que o IBU dessa aqui tá em 10. 10. Costuma ser de 8 a 12. É uma cerveja bem menos amarga. Assim. Bem pouco. Fácil pra quem não gosta muito de cerveja amarga. Quem não tá acostumado, tranquilo. Vai fácil. A Witbier, ela é um estilo tranquilo de se consumir aqui no Brasil, porque ela é refrescante, ela não é tão amarga, pra quem não tá acostumado, vai numa boa. E o índice alcoólico dela é de 5,2. 5,2. Que está dentro, que é até 5,5, de 4,5 a 5,5 na Witbier. Então vamos experimentar, vai. Bora. Jesus. Nossa! Olha. Coentro é a palavra que me vem à cabeça. Eu sinto mais laranja que coentro. Eu sinto coentro, mas eu sinto muita laranja. Eu não gosto disso. Muita laranja. Eu pensei que ela ia ser um pouco mais carbonatada, então ela tem pouco, pelo menos essa tá com pouco gás. Ela é ácida. Podia ser menos ácida. O final não é amargo, como é costumeiro ser das Witbier. Exatamente. Justamente o que eu ia falar na questão do... O que o BJCP coloca para uma Witbier é que ela é pouco ácida. Essa ela não é tão pouco ácida, ela é um pouquinho mais do que deveria ser. Deve ser por causa dessa adição mais pesada de laranja e limão. Justamente, eles terem colocado limão além da laranja. Ficou bem ácida. E aí perdeu essa distringência do fim aqui, que dá aquela secada na garganta, ela perdeu um pouco. O lúpulo some no meio dessa misturada aqui que a Bohemia fez. Então você não sente muito. O doce do malte tá presente, mas é muito perceptível porque as adições cobriram a cerveja muito. Tava pensando exatamente nisso mesmo. Cobriram muito a cerveja. Vai ser difícil tomar ela aqui inteira. Sendo bem honesto. Eu não compraria de novo. Eu até acho super louvável o que a Bohemia fez, porque falando em preço, isso que foi cobrada no Pão de Açúcar, 3 unidades, você podia escolher entre os 3 rótulos, saía cada unidade por R$4,20. Então, para ser preço agressivo. Para ser uma Witbier, é muito bom. Uma Hoegaarden você acha por volta de 12 a 15 reais. Enfim, gente, quantas bolachas? A gente pensou em trazer para vocês uma avaliação, pra gente fazer a partir dessa cerveja para as próximas uma nota que a gente pretende dar aqui, baseado no nosso gosto, é claro. Eu acredito que eu daria... só para vocês entenderem, é de 1 a 5, sendo 1 horrível e 5 maravilhoso. 5 tô apaixonado. Olha, eu daria aqui, no máximo, 2 bolachas. 2 bolachinhas. Sinceramente, eu não gostei da cerveja.
Se você gostou, ótimo, você tem todo o direito de gostar, porque o gosto é uma coisa muito particular, mas eu dou duas bolachas. Eu acho que... vou dar pra louvar todo o que eles estão fazendo. Uma eu dou garantido porque, assim, é pela experiência, pra conhecer um estilo diferente. A gente já tomou outras Witbiers, mas essa aqui, pela curiosidade, pra mostrar pra alguém, eu daria uma. Mas a segunda, sinceramente, eu não consigo explicar por que eu dei a segunda bolacha, mas acho que é pra ser legalzinho. Assim, essa aqui virou produção em massa. Provavelmente a que ganhou a medalha não era nesse nível. Porque deve ser bem diferente. Talvez eu acho que eu tenha dado a segunda bolacha por conta do preço. Por ser uma Witbier acessível pra... E do rótulo, o rótulo o rótulo é bem bacana, mas como a gente não bebe rótulo, né, então... Um jogo livre pela capa. Então acho que é duas bolachas pra ser legal. Enfim, gente, a cerveja não é tão apimentada como a série, de longe nem tão boa quanto a série. Uma coisa que a gente não conseguiu perceber, a pimenta. Tem um pouquinho, assim, o fim agora, esse retrogosto aqui, ó, que você tá falando, tá respirando... Tem esse negócio de pimenta, a especiaria da pimenta tá na boca. Mas pra ficar aqui como Bela Rosa com adição de pimenta rosa, devia ser Bela Rosa com adição de limão e laranja. Exatamente, porque como a gente falou aqui, essência de pimenta. Então, e aqui no rótulo contém aromatizante. Então, provavelmente a Bela Rosa aqui é uma Bela Rosa meio fajuta, porque a pimenta tá como essência, então uma coisa química depois colocada para lembrar, não deve ter tido a pimenta mesmo durante a fabricação. Então a percepção é bem baixa. É bem baixa. Espero que vocês tenham a oportunidade de provar. Pela curiosidade vale. Mas pela série, vai pela gente, pode assistir. A série vale muito a pena. Não vão se decepcionar. Se você gosta de Mad Men, provavelmente vai gostar por toda a concepção a criação dos figurinos, a direção de arte é maravilhosa. É lindo. Os dois atores são muito bons, tem os atores convidados também. Bom, o episódio de hoje fica por aqui, então comenta aí o que vocês acharam, se vocês já tomaram a Bela Rosa, dá pra gente aí a percepção de vocês. Deixa um joinha pra divulgar esse vídeo para mais pessoas, compartilha no Facebook de vocês para espalhar a palavra e deixa aí nos comentários. Espalhar a palavra. Espalhar a palavra. Assistam Masters of Sex, fala pra gente o que vocês acharam também. Boa. Quinta-feira que vem tem um novo vídeo, fica ligado e Prost. Prost. Mini Prost. Mini. Tá bom. Schweppes. Não vale a pena. Deixa quieto.